Joana começa esse estudo desse livro, desse volume 2, e quando eu me deparei com a introdução do livro, do volume 2, eu falei, nossa, mas ela bota a gente para estudar mesmo, né? Porque, assim, a gente tem que procurar, estudar, olhar, revisitar, entender tantas coisas que ela traz, coisas históricas também, né? Essa introdução do livro, desse volume 2, ela é uma introdução bastante histórica, e aí a gente tem que se debruçar. E aí eu me lembro que, assim, é claro, a gente tem que elevar. Ela sempre busca e faz com que a gente se eleve, né? Todos os espíritos amigos, benfeitores, né? Eles sempre procuram que a gente se eleve e se esforce, né? Para poder alcançar sempre um lugar maior, um lugar diferenciado. E é isso que ela quer de nós, né? As pessoas dizem também, né, tem senso comum dizer que ela tem uma linguagem difícil. Realmente, ela, em alguns momentos, a gente tem que estar com o dicionário ao lado. Mas isso tudo é para que ela puxe a gente, né, para cima. Vamos embora, vamos crescer, vamos ampliar, vamos expandir, né? Então, esse volume 2, ele diz assim, aqui no finalzinho, né, na contracapa lá de trás, a mestra Joana, com o brilho e a percussiência que lhe caracterizam o estro, olha só, oferece ao homem, nesta grande obra, os recursos necessários e indispensáveis para o seu equilíbrio e amadurecimento emocional, desde que ele adote Jesus como modelo do ser ideal, o homem integral de todos os tempos. Então, esse é o objetivo, né? Ela proporcionar para a gente recursos necessários e indispensáveis para esse equilíbrio e esse amadurecimento emocional e psicológico, que é o que ela deseja, né? Então, ela vai começando assim, ela vai começando a caracterizar que é o homem, né? Ela traz logo uma definição, de início, nessa introdução, ela traz uma definição de que é o homem. Então, ela nos fala assim, é um animal racional, moral e social, vive em sociedade, né? Mamífero, bípede, bímano, ou seja, tem duas mãos, olha a riqueza, né? Capaz de linguagem articulada, articular a linguagem, né? Que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica, ou seja, nós somos animais racionais, mamíferos, vertebrados, somos animais, né? E ela escreve assim ao final, ser humano, né, 3 pontinhos. Isso me faz lembrar de em algum lugar, agora recentemente que eu li, que eu tentei encontrar e eu não consegui, para trazer para vocês, que ela coloca ser humano, né? E nós somos os únicos que estamos agregados a um verbo, ser humano, né? Ser humano. Então, sermos humanos, vamos amplificando isso, né? Sermos humanos, sermos humanizados, que é o que a Joana sempre deseja de nós, sermos humanizados, cada vez mais nos tornarmos humanizados, deixarmos para trás aquele animal primitivo que ainda habita em nós, e que em alguns momentos ele se vale da nossa fragilidade emocional, né? Se vale de brechas, eu gosto de dizer assim, deixou brechas, o animal primitivo sai, né? Aquela sombra que ainda habita em nós, ela sai, né? E se conecta com outras sombras, é claro, os afins se aproximam, né? Então, assim, cada vez mais, o objetivo é que nos tornemos humanizados, sermos humanos, cada vez mais sermos humanos, né? Cada vez mais nos utilizarmos deste verbo que nos caracteriza, né? Este verbo ser e
cada vez mais nos apropriemos dele, sermos humanos. E Joana continua assim: o momento mais eloquente do seu processo evolutivo deu-se quando adquiriu a consciência para discernir entre o bem e o mal, a verdade da impostura, o certo do errado, prosseguindo na marcha ascensional que o conduzirá às culminâncias da angelitude. Então, em algum momento da escala desse ser humano, ele adquiriu consciência. Ele conectou-se com aquela consciência divina, o reino de Deus dentro de nós. Então, ele se conectou com esse reino de Deus dentro de nós e aclarou, como se ele fosse, como fosse um rasgo de iluminação, não é? Aquele insight, aquele rasgo de iluminação que nos atravessa. Então, em algum momento, na escala desse ser humano, né, ele se conectou com essa consciência mais aclarada, né, de discernir entre o certo, o errado, o bem e o mal, né, a verdade da impostura, que é esse o nosso exercício. O nosso exercício sempre é a distinção, né, daquilo que devemos fazer, daquilo que não devemos fazer, do que devemos falar e do que não devemos falar, né? Porque poder, tudo podemos. A questão é, devemos, né? Devemos nos colocar em determinado momento ou devemos silenciar? Nós sabemos que as palavras, elas têm forças e elas podem atingir como dardos e ferir. Então, devemos nos colocar em algum momento ou calar, né? As escolhas que precisamos fazer, que nos distinguem, né? Que as escolhas que reafirmam o caminho que nós precisamos seguir, né? O caminho que viemos percorrer. Então, assim, essa consciência cada vez mais aclarada é que faz com que a gente cada vez mais esteja afinado, afinizado com essa consciência divina que nos habita e que cada vez mais a gente caminhe para essa plenitude que todos nós um dia, né, lá chegaremos. Então, em algum momento do processo evolutivo, deu-se essa aquisição da consciência. Olha, viemos de um estado primitivo de animalidade, né, instintual puro, em algum momento essa consciência foi revelada. E ela começa primitiva e vai se aclarando, né? E continua se aclarando, continua, né? Nós temos um longo percurso de ampliação de consciência, um longuíssimo percurso. Mas vejam quanto nós já caminhamos, né? Quanto nós já adquirimos, né? Quanto nós já temos de herança, né? Que não são só as heranças de vícios e dificuldades que trazemos, são heranças primorosas, né? São heranças ricas, né? Onde nós já vimos alcançando o progresso e o desenvolvimento moral. E aí, quando nós pensamos nisso, nós ficamos pensando assim, tá, e esse animal, esse homem, né, que surgiu lá atrás, né, muito primitivo ainda, como é, né? E aí nós fomos lá no Livro dos Espíritos, em Kardec, na questão 59, e aí nos comentários de Kardec, né, por isso eu coloquei Kardec ao lado, ele diz assim, ele traça uma reflexão, ele traz a Bíblia, ele traz a parte de Adão, de Noé, né, no dilúvio, né, no famoso dilúvio, e aí ele vem tecendo reflexões, e ele chega à conclusão seguinte, que Adão, esse protótipo deste homem designado, denominado de Adão, ele viveu há 6.000 anos atrás, né, e ele tenha realmente povoado uma região assim muito desabitada. E que o dilúvio de Noé, que foi uma catástrofe parcial, não foi uma hecatombe,
Não foi como se julgou ser, como se fala, né, no mito da Bíblia, nessa parte de Noé, onde se coloca assim, que a partir disso, né, ele coloca um par de exemplares na barca, né, na arca dele, ele entra com a família dele, e depois dali ele vai povoar o mundo. Então, assim, os comentários de Kardec chegam à conclusão de que sim, houve uma catástrofe, mas não foi essa hecatombe total, foi uma catástrofe parcial, e que aconteceu no ano de 4.654. Né? Quer dizer, então vejam, e aí ele diz isso porque assim, não seria possível depois a evolução da habitação do planeta, a partir disso, tenha sido tão mais veloz. Né? Então, ele desmistifica um pouco isso. Então, nós já sabemos que esse ser, que somos nós, nascemos há 6.000 anos atrás. Né? E aí, na questão 592 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos, né? E os espíritos, eu não vou colocar, muitas vezes eu não vou colocar pergunta e resposta, porque fica assim muito demasiado, mas eu quis ressaltar principalmente o que é que nós precisamos saber. Mas vocês vão ficar com isso gravado, e vocês vão recorrer a isso, né? Se desejarem. Então, ele diz assim: reconhecei o homem pela capacidade de pensar em Deus. Né? Então, ele está falando da distinção dos animais, mesmo que tenham uma inteligência primitiva, e ele diz: a distinção é a capacidade de pensar em Deus. Então, vejam, nós estamos distintos por essa capacidade de pensar em Deus. Né? Então, façamos valer isso, né? Façamos com que cada vez mais esse animal que nos habita vá ficando para trás, e que prevaleça essa capacidade nossa, humana, de pensar em Deus. E aí, mais adiante, ele diz na questão 597 e 593, conserva, ele está falando dos animais, né, a alma dos animais, sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, ele está dizendo que os animais, após morrerem, o seu corpo físico, eles conservam, mas não a consciência do eu. Então, ele diz aí claramente que a consciência do eu, né, o estado consciente é o humano, é hominal, né? E ele diz: é verdade que na maioria dos animais dominam o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Então, mais uma vez, ele explica, né, que os animais têm instinto, têm inteligência, mas uma inteligência limitada. E ele adiante, ele vai dizer assim, que se a gente observar, assim, ele não falou claramente, mas aí eu vou ampliar, né, nós observamos que tem um animal que é adestrado, e ele entende, ele responde, ele tal, né? Mas Kardec diz assim, que quando ele vai ficando sozinho, sem essa companhia e essa coisa, ele vai esquecendo e voltando ao que ele é. Então, ele está dizendo que a natureza, né, os animaizinhos, principalmente aqueles animais que convivem conosco, eles vão aprendendo conosco certas coisas, né? Eles vão aprendendo conosco, mas Kardec ressalta que essa inteligência é muito limitada. Então, vejam, nós, seres humanos, né, nós temos uma inteligência diferenciada, né, um aparato mental diferenciado, capaz, né, de raciocínio, capaz de produção intelectual, né, reflexão. Temos uma consciência divina que em certo momento foi aclarada, né, aclarada, e temos a capacidade de pensar em Deus. Isso tudo para a gente dizer e pensar e lembrar sempre que nós precisamos muito deixar esse animal primitivo dentro de nós para trás, né? Como nós temos inúmeras possibilidades disso. E aí, nessa evolução, nós ficamos pensando sobre essa ascensão, né? Que cada um de nós estamos juntos e desejamos isso. Na pergunta 97, ele diz assim: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E aí os espíritos respondem várias coisas, mas sucintamente tem uma frase que diz assim: considerando as características gerais dos espíritos,
elas podem reduzir-se a 3 principais. E aí, a gente coloca esse quadrinho aqui, que não é para ninguém ficar triste, né? Mas nós ainda estamos na terceira ordem, né? Estamos fazendo isso num sufoco para a gente ascender a segunda ordem, né? Mas nós ainda estamos num planeta de provas e expiações e a gente está, né, ainda na luta, né? Nós estamos no caminho. E aí, sucintamente, Kardec coloca dessas 3 ordens, né? A terceira ordem é a ordem dos espíritos, a segunda ordem é dos espíritos imperfeitos, a terceira dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem dos espíritos bons e a primeira dos espíritos puros, onde está o Mestre Jesus, né? E todos os Cristos dos planetas estão nesta categoria. Então, gente, nós temos um animal que ficou lá atrás, a gente tem todas essas possibilidades que nós já falamos, mas temos um caminho pela frente que a gente tem que, suar a camisa e ir conquistando, né, a passos firmes, né? Não precisam ser passos largos, mas precisam ser passos firmes, para a gente cada vez mais ir nesse processo de evolução. Continuando nesse raciocínio, né, dessa escala evolutiva, espíritos imperfeitos, espíritos bons, Kardec pergunta assim, na questão 114, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E aí ele diz, e os espíritos falam, são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, somos nós mesmos que temos que fazer esse trabalho. Esse trabalho ninguém pode fazer por nós, né? É claro que a gente caminha de mãozinha dada com os nossos amigos, né? Aqueles que estão junto a nós, aquelas pessoas que nos querem bem, né? Aquelas pessoas que nós cruzamos o caminho da vida, a gente caminha junto também, né? As pessoas surgem nas nossas vidas, né? Muitas vezes de grau importante. Nós temos a presença dos nossos anjos guardiães, nós temos a presença dos nossos amigos espirituais, nós temos a presença também daqueles que já se foram, que estão na pátria espiritual, mas que estão sempre em comunhão conosco. Mas suar a camisa somos nós que temos que fazer, mais ninguém, né? Cada um faz a sua parte. E na questão 115 ele diz, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si mesmos, da sua verdade, aproximá-los desse Deus que habita em nós, tornarmos essa morada cada vez mais ampla, né? Cada vez maior, para que a gente resplandeça a luz de Deus. Então, nós somos criados simples e ignorantes. Né? E aí, na questão 120, diz assim, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E aí ele diz, pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Quer dizer, Kardec insiste, né? Insiste, mas fala de novo, fala outra vez, fala de outra maneira, ele vai insistindo, né? E aí, não. Nós todos somos criados simples e ignorantes. E não passamos pela fieira do mal. Nós passamos pela fieira da ignorância. Né? E tem essa imagem dessa criancinha ainda, né? Olha, aprendendo na escalada. Somos nós, né? Ainda no caminho, somos nós, né? Somos nós que temos a semente de Deus dentro de nós. E na questão 393, como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Porque assim, se nós não somos criados maus, se nós somos criados na feira da ignorância, simples e ignorantes, estamos no percurso, no caminho, temos já deixado um animal muito primitivo para trás, de vez em quando ele quer aparecer, né, e aí ele aparece e a gente vai, calma, fica quietinho, vamos entender melhor isso. Então, se a gente está nessa evolução, ele pergunta assim, como pode aproveitar da experiência de vida de que se esqueceu? Né?
E aí ele fala, né, os espíritos falam mais coisas, mas dizem assim: tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e a que instintivamente resistis. É a voz da consciência que vos fala. Instintualmente, né, essa intuição fala dentro de nós. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Então ele diz assim: não fostes criados no mal para poder ficarem bem. Fostes criados na ignorância, mas presta atenção, porque tu tens o véu do esquecimento. E aí presta atenção àquela voz que fala dentro de você, daqueles vícios, né, que tu viestes a resolver nesta vida. Então presta atenção, fica atento, cuida disso, né? E essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. E é isso, né? Quantas vezes a gente tem uma intuição de que a gente está repetindo alguma coisa, né? Quantas vezes a gente tem intuição de que a gente tem que resolver aquilo, aquele problema que a gente está trazendo nessa vida, né? E os problemas se reatualizam justamente para isso, né? A gente vem, chega, reencarna, vai se apropriando dessa vida, né? Aos 7 anos a gente já finca os 2 pés nesta vida, né? Até os 7 anos fica lá e cá, né? Aos 7 anos se efetiva a reencarnação atual. E aí, a partir disso, né, quer dizer, já vivemos dramas na infância, né, meio que ainda inconscientes, a partir do 7º ano a gente efetivamente está aqui, e aí a gente começa a se constituir enquanto ser desta vida efetiva, né, desta reencarnação. E aí coisas vão acontecendo, problemas vão se reatualizando na adolescência, na juventude, né, vão muitas vezes se prolongando para a idade adulta, né? E aí é isso que a gente tem que pensar, né? Por que eu estou passando, por que não? Para que eu estou passando por isso, né? Qual finalidade isso, né? O que isso quer me, eu tenho que melhorar onde nisso? Eu tenho que parar de repetir isso? O que é que eu preciso ver com isso, né? Isso é um resquício de outra vida que eu vim cuidar nessa, porque nós sabemos que a gente vem com alguns trabalhos de casa nessa vida, né? Então, assim, quando Kardec, preocupado com esse estado hominal, né, Joana começa a reflexão desse estado do homem, do ser humano, ser humanizado, né? Então, assim, quando toda essa nossa, esse nosso estudo vem trazendo, né, e Kardec vem insistindo, né, é para isso, gente, é para a gente despertar efetivamente, né, para a gente despertar, abrir os nossos olhos de espíritos, vermos o que é que nós estamos lidando com dificuldade, qual a finalidade daquilo, e que a gente tem que resolver nessa vida, né, porque se nós viemos com esse trabalho de casa, que a gente assumiu lá, antes daqui chegar, a gente assumiu, então agora a gente tem que resolver. Se fugir, ok, não tem problema, mas ele estará lá na frente, na próxima vida, para a gente resolver, né? Então, se nós já adquirimos esse olhar nosso, progressivo, né, de um espírito em progresso, a gente precisa dar conta disso. E aí, depois desse passeio, né, que Joana nos proporcionou, falando desse ser humano, aí a gente volta no texto e a gente começa a entender o que ela está querendo dizer com esse apanhado histórico que ela nos traz nesta introdução do livro 2. Veja. Então, ela começa a falar de Protágoras. E aí nós fomos ver, Protágoras viveu 490 a.C. a 415. Então, ele viveu 75 anos, uma idade bastante grande, né? E aí Joana nos fala que ele trabalhava assim: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são. Ai, gente, isso dá uma bagunça na nossa cabeça.
Eu falei, gente, o que ele quer dizer com isso, né? E aí nós fomos entender que é isso, que o homem é a medida de todas as coisas. E que se o homem é a medida de todas as coisas, coisa nenhuma pode ser uma medida para os homens. Ou seja, o homem está nessa primazia, um homem racional, né, dotado de inteligência, ele está nessa primazia de ser a medida de todas as coisas. É o que Protágoras falava, né? E ele queria dizer o seguinte, que, com base nisso, nesse olhar desse homem, tudo ia depender do olhar dele. Tudo era relativo, como todos os sofistas, tudo era relativo, né? Então, as coisas são conhecidas de uma forma peculiar e muito pessoal para cada indivíduo, a depender das regras, das leis, da cultura, e a gente vê isso, né? A gente vê culturas diferenciadas, né, em vários países, ditando regras, leis, né, ordens de conduta, muitas vezes ao olhar de uma outra cultura muito estranhas, mas para aquela cultura é assim que se estabelece, né? Sem julgarmos se é uma cultura avançada, adiantada, porque assim, se a gente olhar como Protágoras, cada um tem o seu olhar peculiar, né? E aquela cultura é constituída assim, né? Nós, estando de fora, não escolhemos tais coisas, mas está dentro daquele inconsciente cultural, né? Funcionar daquela maneira. Então, Joana já começa nos dizendo em relação a Protágoras, dessa coisa do olhar do homem ser um diferencial. Aí ela nos traz Sócrates, que é o outro filósofo, não é? Nascido em 469, 470 a.C., até 399, e ele dizia assim, e a Joana nos fala sobre ele, o homem é o objeto mais direto da preocupação filosófica, porque Sócrates trabalhou nisso, né, nessa preocupação filosófica, nesse entendimento do homem, né? Ele instituiu o método socrático, que era uma investigação filosófica feita através do diálogo. Então, ele provocava, ele apresentava o contraditório para que aquela pessoa pudesse ficar desconcertada, olha a palavra desconcertado, para consertar. Ou seja, um contraditório nos provoca a pensar de um outro jeito, sob um outro prisma, não é? Então, assim, o contraditório nos provoca a nos mexermos internamente. E era esse o método socrático, né? Ele provocava esse contraditório, né? Nessa investigação filosófica, ele vai provocando esse contraditório, vai provocando reflexões e descobertas de valores próprios, né? E assim, é muito interessante, porque, assim, em várias abordagens, né, inclusive na abordagem psicoterapêutica, muitas vezes a gente provoca um contraditório para a pessoa sair daquele lugar e olhar para o outro lugar, né? E aí ela tem o lugar que ela ocupava, o lugar que ela agora está muito desconcertada, mas olhando, para que ela então encontre o meio termo, que é um jeito próprio. E é o que Sócrates falava, a descoberta dos próprios valores, né? Do jeito próprio de ser, com sua ética pessoal, sem ferir a ética do coletivo, mas da sua ética pessoal. Então, é isso, o objetivo era revelar as contradições presentes, normalmente baseadas em valores e preconceitos da sociedade, de auxiliá-lo a redefinir tais valores, aprendendo a pensar por si mesmo. Então, é uma maiêutica socrática, né? Maiêutica é a arte de partejar, dar à luz. Então, dá a luz a um novo modo de pensar, a um novo modo de se colocar diante da sua própria vida, né? Que não é o anterior, que aos poucos vai ficando defasado, vai ficando desconfortável aquele lugar, e a pessoa encontra um novo modo de se colocar na vida. Então, isso inaugura uma nova percepção, e é a do valor do conhecimento humano, né, que é ao mesmo tempo um caminho para atingir a virtude, que nada mais é que um saber. Isso era o que Sócrates desejava, alcançar a virtude, que nada mais é do que um saber de si próprio, um saber de si através dessa reflexão. E aí a gente
Pensando em Sócrates, a gente pensa em Platão, que foi um dos seus discípulos, né, que inclusive retratou os diálogos que Sócrates fazia, né, as conversas, as reflexões. Sócrates não escreveu nada, né, mas Platão foi um dos discípulos que escreveu, né, e ele viveu até 348, 347 antes de Cristo, e ele foi um dos considera-se Platão um dos fundadores da religião ocidental, da ciência e da espiritualidade. Olha que interessante, né? E aí ele traz dois domínios importantes para a obtenção da consciência. Vejam, Joana falou da consciência lá atrás, e aí ela vem percorrendo esse histórico dos filósofos, né? E aí Platão, ele tem dois caminhos, dois processos para a obtenção da consciência, né? Que é o conhecimento que abrange dois domínios. Um é o domínio das coisas sensíveis, da percepção, né? É o grau de apreensão das imagens, e esse grau de apreensão é mutável, não é perfeito, porque a percepção que se tem do mundo físico, material, é aquela percepção do momento, né? Do momento. E essa percepção, ela está ligada à emoção relacionada àquele momento, né? O grau de entendimento que tu tens naquele momento, né? Então, assim, ele diz, não é perfeito, porque, assim, é transitório, né? Em outro momento, a gente olha aquele fato e diz, puxa, nem foi tanto assim, não é? Né? Então, por quê? Porque já estamos imbuídos de um novo momento, uma nova emoção, um novo sentimento e uma nova capacidade de reflexão, que abrange muito mais do que um olhar restrito. Então, ele diz que há dois domínios de apreensão de consciência. Um é esse que nós acabamos de dizer, e o outro é o domínio das ideias. E aí sim ele diz que o domínio das ideias, né, Platão fala das ideias, é o mundo real e o mundo verdadeiro. Aí sim. E aí Joana coloca Sócrates e Platão e ela diz assim: estabeleceram que o homem era o resultado do ser ou espírito imortal e não do ser ou sua matéria, que unidos, vou falar de novo, o homem era o resultado do ser ou espírito imortal e do ser ou sua matéria, que unidos lhe facultavam o processo de evolução. Então Joana diz que os dois olharam para esses dois lados, né? Ser matéria e o ser espírito imortal. Então, quando Platão coloca esses dois domínios, ele está dizendo isso. E aí, claro, a gente conhece a alegoria da caverna de Platão, né? Que é esse mito que se fala sobre a caverna. E o que seria essa caverna, né? As coisas se passassem na existência humana, não, enfim, o mito é o seguinte, né? Eram prisioneiros, vamos olhar para a figurinha, eram prisioneiros que estavam dentro de uma caverna, né? E as pessoas que cuidavam deles passavam por trás os prisioneiros estão à esquerda, né, na telinha, e as pessoas que não são os prisioneiros passavam do lado direito, tinha essa muretinha, e carregando coisas, mas só o que aparecia eram as coisas, né? Ouviam-se vozes, né? E os prisioneiros achavam que as vozes eram relacionadas a essas coisas que passavam. Então, olha quanta fantasia é criada através da percepção que Platão diz, né? Aquela percepção, do domínio da percepção momentânea, né? Quantas fantasias são criadas, né? Então, assim, e aí o que acontece? Um prisioneiro é liberto, né? Ele chega lá fora, ele vê a luz do dia e ele fica meio que enceguecido, porque ele sai do escuro e vai para a sombra. Desculpa, vai para a luz. E ele fica enceguecido, né? E ele não consegue ver, fica confuso, ele começa a pensar que o bom mesmo era lá dentro, o bom mesmo era estar lá, olha só, né? Tão acostumado a um lugar ruim, né, que o homem, quando é liberto, quando tem esse rasgo de iluminação, ele se atrapalha todo e prefere voltar. Não, 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 eu quero voltar ao que eu era, estava melhor, pelo menos era um desconfortável que eu conhecia. Esse confortável de agora eu não estou conhecendo, eu não sei nem se é confortável, se é bom, não, não, eu quero voltar. Então, de início, quando a gente está nesse
processo, né, de ampliação de consciência, muitas vezes a gente fica num lugar muito desconfortável. E a gente deseja mesmo voltar ao que era antes, porque aquele antes era o que a gente conhecia, né? Então, mesmo ruim, era aquilo que se conhecia, olha só. E aí os prisioneiros eram libertos, ficavam assim, retornavam, ficavam cegos de novo, né, porque volta para a escuridão, naquele início fica cego, contavam coisas para os prisioneiros de lá, os prisioneiros achavam que ele estava doido, né, que aquilo tudo era mentira, que o mundo que existia era só aquele dentro da caverna, né, e aqueles fantasmas todos que assustavam eles, dessa sombra que o pessoal fazia, né, atrás da mureta, e aí diziam o seguinte: ninguém sai, se libertarem ninguém vai, porque assim, fica todo mundo louco lá, né, e assim, vejam que alegoria é essa da caverna, né, quantas vezes estamos mesmo em um lugar assim, e quanto é difícil a gente ir ao caminho da luz e sustentar isso, né? Porque, assim, é necessário, a sustentação é necessária, né? Desse lugar desconfortável, desagradável, mas que é importante para nós. Vejam, Platão trouxe essa alegoria da caverna. Joana continua falando dos filósofos, e ela fala de René Descartes, né? Esse já após Cristo, né? E ele diz: penso, logo existo. E aí ela diz assim: o ser pensante por excelência, como a razão que compreende e explica o mundo e a si mesmo. Porque Descartes era realmente o ser pensante. E o que ele fazia? Ele tinha um método de verificar as possibilidades, analisar, sintetizar tudo e, por fim, enumerar todas as conclusões e princípios utilizados, né, a fim de manter a ordem do pensamento. É claro que cada uma dessas partezinhas desse processo tem coisas, né? Mas assim, resumidamente, ele verificava, analisava, sintetizava, enumerava para formatar aquele pensamento novo, né? Então, era realmente um ser por excelência. Ela passa pelos filósofos atomistas, né, que reduziam o homem ao capricho das partículas, que em se desarticulando aniquilavam-se através do fenômeno biológico da morte. Então, vejam, lá atrás, né, quer dizer, não lá atrás, mas assim, já deixamos isso para trás, né, desse processo de desarticulação de partículas, e hoje a física quântica nos diz, né, que a consciência é que perdura a partir do corpo, da morte do corpo físico. Então, a morte é do organismo físico, mas a consciência perdura, ela existe, né? Então, a física quântica já vem, é uma física nova, relativamente nova, mas vem nos mostrando a possibilidade do diálogo com a imortalidade, né? Do diálogo com a imortalidade. Mas é claro, né, que nem todos ainda se apropriam desse olhar, né, ainda tem os cientistas, né, que olham mesmo para um corpo, e esse corpo chega ao final, ele se dissolve e acabou, claro, né. Mas aí a gente faz aquele exercício de Protágoras, lá atrás, que Joana nos mostrou. Cada um tem uma forma de olhar, é tudo muito relativo, né? De acordo com a cultura, com o local, aí vamos colocar religião, educação, né? Com a bagagem de herança que todos nós temos, né? Nós trazemos uma herança ancestral, né? De nós mesmos, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, então, sempre olhando para isso, né? Joana, então, nos fala de Jesus, né, nesse biótipo do homem integral, né, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito de que se tem notícia. Então, nós também, né, temos essas heranças todas desse Deus, né,
todas de Deus, precisamos desenvolvê-las, né? O mestre foi à frente, né? O mestre Jesus foi à frente, desenvolveu, e ele se coloca, se revela, né? Pela sua passagem aqui entre nós, ele se revela como o biótipo do homem integral. E aí a Joana, passando por essa filosofia, ela vem trazer as ciências, né? E aí ela traz a psicologia, que é uma ciência antiga, né? E que ela surgiu ela foi primeiramente caracterizada em 1879 pelo Instituto de Psicologia, e é quando Wilhelm Wundt criou o laboratório de pesquisas, né? Então, a partir dali, determinou-se o início da psicologia. Aliás, hoje é o dia do psicólogo, né, 21 de agosto. Então, a ciência da psicologia, que é o estudo da alma, surgiu em 1879. Então, vejam, ela pega um pouco da filosofia, ela pega todo esse histórico, se apropria disso também, né, dessa parte reflexiva e tal. Vejam, nada é sozinho, né? A gente pega um pedaço aqui, um pedaço ali, nada é sozinho, nada é estanque, nada é separado, né? Em 1890, William James faz esse livro famosíssimo, né, Os Princípios da Psicologia, e aí ele dá mais espaço para as emoções, para a vontade, para os valores, e as experiências religiosas e místicas, tudo que faz um ser humano único. Então, lá desde 1890, quando William James faz esse livro, ele já coloca as experiências religiosas e místicas envolvidas nessa história, né? Nesse aprofundamento desse ser humano único. E aí Joana nos traz a transpessoal, né? A psicologia transpessoal, e ela diz que é a quarta força. A quarta força. Ela surgiu em 1966, 67. Ela abarca diversas, como eu falei, nós somos, né, um caleidoscópio, um pedaço de cada, nada é estanque. Ela se apropria de algumas teorias psicológicas anteriores, né? Então ela vai beber da psicanálise, que foi fundada por Sigmund Freud em 1900, quando ele lança a interpretação dos sonhos, né, o lançamento desse livro, onde ele fala do inconsciente, do ego e de superego, né, da forma como as emoções influenciam, né, ele olha pela primeira vez a psicossomática, enfim, e aí ela vai beber da psicanálise, né, Gustav Jung também começou com Freud, depois ele se distancia, mas no exterior ele também é caracterizado como psicanalista e junguiano, né, porque ele trabalha o inconsciente, só que ele se distancia porque ele vai colocar a libido não de uma forma sexual, como Freud colocou, e toda documentada no seu raciocínio. Então, Jung coloca a libido como uma energia que circula pelo corpo todo, né? E aí ele também vai tocar nessa espiritualidade. Jung tem uma história espiritual familiar muito intensa, né? A mãe era médium, era vidente, a família, a tia, havia cultos na casa da tia, né? A tese de doutorado de Jung na observação da prima, né? Que é médium ostensivo e dava passagem, enfim. Só que naquela época, era uma época onde bem complicada, né? Porque assim, durante as atividades da prima, iam lá os doutores da lei, né, os cientistas, e ficavam anotando as coisas. Isso devia ser muito inibitório, né? Além do que, a gente sabe que por uma reunião ser harmônica, não podem haver pensamentos dissonantes que atrapalham muito, né? Mas, enfim, isso é um parênteses, mas Jung seguiu por esse outro caminho, né, mas também pode se considerá-lo psicanalista, um psicanalista junguiano. Ele criou a
a psicologia complexa ou analítica, né, ele trabalha com os complexos, vem a comportamental, né, o behaviorismo, aí vem Maslow, Abraham Maslow, e aí vem a humanista existencial. Eu não vou me deter nelas todas, né, mas é interessante a gente saber que são 4 forças, né, isso também fez parte do estudo, eu fui resgatar isso, são 4 forças. A primeira é a psicanálise, a segunda é o behaviorismo, ou essa psicologia comportamental, a TCC está aqui, né, terapia cognitivo-comportamental, vem a humanista, a existência humanista, onde Abraham Maslow começa, mas depois vem a quarta força, né, que vem agregando todos esses, é um caleidoscópio de todas essas forças anteriores, né, buscando o quê? A conexão com o todo. É isso que a quarta força vem firme, né, ela vem se apresentando mais nessa tentativa de transcender o homem, dessa psique individual, para uma psique coletiva, um todo, né, uma conexão com o todo. E Joana nos coloca a visão espiritualista do ser humano em maior profundidade, porque é isso que se deseja, né, com essa aparição agora desse caleidoscópio de forças, né, de teorias psicológicas, né, a partir de 1966, 67. E aí Joana nos fala, então, nos traz o espiritismo. Depois dessa passagem toda, vejam, essa é a introdução de Joana. Ela passa pela filosofia. Primeiro ela fala do homem, né? O que é o homem, ela define o homem, ela fala que o homem tem essa característica da consciência, a gente traz esses pensamentos, esses recortes todos do Livro dos Espíritos, né? Para a gente se situar aí. Ela traz também essa história toda da filosofia, né, como foi importante desde muito antes de Cristo, né, os filósofos, começando, ela relaciona Protágoras, mas depois a gente vê que tem os outros mais famosos, né, e aí ela vem relacionando tudo isso. Passa pelas teorias psicológicas, né, passa pelo homem integral, né, e vem no espiritismo, dizendo que o espiritismo sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, auxiliando-o na equação dos seus problemas sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhes os rumos felizes que deve seguir. Então, o espiritismo bebe da filosofia, né, bebe da psicologia, tem esse caráter imortalista, né, auxilia na equação dos problemas sem violência, né, tem por base a reencarnação, ou seja, a imortalidade do espírito, né, a sucessão de vidas, de personalidades, a sucessão de personalidades onde seremos herdeiros de nós mesmos e seguiremos rumo à felicidade, ou seja, à plenitude. E o que a Joana quer neste livro, então? Então, esta é a introdução, e o que de fato, qual é o objetivo que ela nos apresenta esse livro, esse volume 2? É um estudo de diversos fatores de perturbação psicológica. Então, vejam, ela nos traz um estudo de diversos fatores de perturbação psicológica, procurando oferecer terapias de fácil aplicação, fundamentadas na análise do homem à luz do Evangelho e do Espiritismo, de forma a auxiliá-lo no equilíbrio e no amadurecimento emocional, tendo sempre como ser ideal Jesus, o homem integral de todos os tempos. Então, ela nos traz vários fatores de perturbação psicológica, ela nos oferece terapias de fácil aplicação, né? Ela busca sempre ressaltar o Evangelho e o Espiritismo, e ela nos revela, mais uma vez, a importância de nós estarmos ligados a Jesus, colocando ele como mestre, o modelo, o guia,
né, o biótipo do homem integral perfeito que nós conhecemos até hoje. E não é fácil o caminho, né? Nós sabemos que não é fácil, e lá na frente, quando nós cruzarmos o capítulo 3, nós vamos ver a seguinte fala de Joana. Na incessante busca da unidade, ora pela ciência que tenta chegar à causalidade universal, ou através do mergulho no insondável do ser. Então, assim, na busca por essa unidade, passando pela ciência, né, passando por esse mergulho do ser nas várias vidas, podemos afirmar que os equipamentos que proporcionaram a desintegração do átomo na ciência, complexos e sofisticados, foram conseguidos com menor esforço, em nosso ponto de vista, do que a força interior necessária para a implosão do ego em que busca a plenitude. Então, Joana diz assim, olha, apesar, tem todo esse esforço dos cientistas, dos filósofos, né, estão alcançando cada vez mais expansão de conhecimento, visitando, né, o homem visitando, buscando vida em outros lugares, né, Marte, etc. Então, cada vez mais elaboradas as tecnologias, isso tudo, ela diz, é de menor esforço, né, se comparado com a força interior necessária para o ego implodir e buscar a plenitude. Então ela diz, olha, o lugar, né, o trabalho mais difícil é contigo. Né? A ciência é difícil. Buscamos agora, né, uma vacina que possa alcançar a população mundial para a cura da Covid. É difícil, há um esforço mundial, não é fácil, mas a Joana diz assim, isto tudo comparado ao esforço que tu tens que fazer, né, que o teu ego saia deste lugar e alcance a plenitude, saia de lugar de ego, né, egóico, egocêntrico, né, pequeno, né, e vá se ampliando essa consciência, né, os filósofos vieram, agora temos a força, a quarta força, né, a mais recente, que trabalha o todo, né, bebe de vários lugares, né, bebe de várias teorias anteriores, né, pega um pouco daqui, um pouco dali, trabalha os conceitos delas todas, por quê? Porque a tentativa é a busca da plenitude, a busca desse homem integral, que nós um dia seremos. Então, não é um caminho fácil, não é um caminho fácil, mas é um caminho que só nós temos que fazer. Como nós falamos lá atrás, o caminho é nosso. Nós temos a companhia, nós temos o auxílio da espiritualidade, que nesse momento está intuindo os cientistas para que eles descubram, né, uma vacina apropriada para poder imunizar a população, né? Faz parte do nosso progresso isso. Antes tivemos outras doenças sérias, né? Outras gripes sérias, né? Então faz parte do nosso progresso isso, né? Colocarmos a serviço o nosso intelecto, a nossa inteligência, o nosso aparato mental, a serviço da ciência, a serviço da coletividade, né? Mas esse trabalho com a nossa personalidade atual, o nosso ego, que é a personalidade atual, né? Hoje a minha personalidade é Cláudia, ontem foram inúmeras, né? Amanhã serão outras inúmeras, mas o trabalho com a minha personalidade Cláudia é o trabalho mais difícil, que Joana coloca, né? Está para além de todo esse esforço da ciência, vejam, está para além. Então ela diz isso, mas ela diz, é difícil mesmo, né? O que ela quer dizer com isso? Calma, né? É difícil, eu sei que é difícil, né? Ela mesma já passou por isso em inúmeras vidas. Ela sabe que é difícil, mas não é impossível, né? Aqueles que vieram antes de nós, que cruzaram percursos difíceis, né? Que foram imolados, queimados, enfim, tantas coisas passaram, os nossos próprios antepassados próximos, né?
quantas dificuldades passaram, nós todos hoje temos integrado essa força que eles nos passam, né? Essa força, essa coragem para discernir, para enfrentamentos de dificuldades, de vicissitudes, né? Então, nós todos também estamos paramentados. Eu gosto muito daquela imagem da corrida de bastão, né? Quando um corredor passa o bastão para aquele seguinte, para que ele siga lá, renovado, né? Aquele quando passa já está cansado, né? Já se esgotou naquele trajeto, mas ele passa adiante e aquele sai cheio de energia e vigor para seguir adiante. Assim somos nós. Nós temos uma herança incrível que é do nosso próprio espírito, mas nós temos também uma herança incrível da nossa ancestralidade. E a Joana sabe disso. Então ela diz, não é fácil, né? Mas é possível, não é impossível, é possível. E nesse livro ela vai apresentar todos esses fatores de perturbação. No próximo capítulo nós teremos a rotina, a ansiedade, o medo, a solidão, a liberdade. Então, situações que ela vai nos trazer, ela vai começar a dizer sobre as guerras que passamos, né? Pensamos até que íamos iniciar isso hoje, mas preferimos terminar hoje com essa mensagem de otimismo, de coragem, de força, né? Para que a gente não terminasse o estudo falando de guerras sem complementar, né, o estudo. Então, iniciaremos na semana que vem o capítulo 1, e que Joana já começa a citar tantas guerras, né, que o homem passou. Então, Joana nos traz isso, né? E aí, lá no capítulo 1, nós também vamos passar por isso na página 13, e diz assim, neste homem atribulado dos nossos dias, a divindade deposita confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Que coisa boa isso, né? A divindade deposita confiança e nós, com certeza, nós correspondemos a isso, porque o que Deus quer é essa renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Então, se nós cada vez mais trabalharmos esta nossa personalidade atual, egóica, né, deixando que ela seja egocêntrica e que ela seja mais comunitária, se cada vez mais nós trabalharmos isso, estaremos correspondendo à confiança que Deus deposita em nós, né? Ele faz, né, essa confiança, ela não é retirada, ela é eterna, ela é perene, porque ele sabe que nós somos filhos dele e nós somos capazes e potentes. O que é necessário é que a gente acesse essa potencialidade que existe em nós. Essas possibilidades estão todas à nossa disposição. Nós estamos vendo agora, nesse período de pandemia, quanto nós nos desenvolvemos e nos adaptamos a este mundo novo. Isto tudo reflete as possibilidades que temos dentro de nós. Tudo isso é reflexo dessas potencialidades que temos e que elas foram usadas. Lançamos mão delas agora, neste momento de necessidade. Mas a gente não precisa lançar mão das nossas potencialidades só em momentos de crise, né? Elas estão à nossa disposição. Nós podemos lançar mão delas em todo momento. Nos sonhos que nos trazem informações, intuições de coisas boas, quando nós estivermos fazendo alguma atividade que aquilo nos dê muito prazer, nós percebemos que em atividades a gente se cansa muito, se esgota. Em outras, aquilo revela, por mais cansativa que seja, a gente está ali e gosta, né? Então, esses são indícios de que ali a nossa alma fica feliz. E se a nossa alma fica feliz, aquela atividade pode estar de pleno acordo com o que viemos fazer nesta vida. Então, acho que aí voltamos àquele slide onde Kardec pergunta do esquecimento, né, a preocupação do véu do esquecimento. Voltamos lá e diz, né,
precisamos estar atentos, né? Atentos ao que o nosso anjo guardião nos sussurra, atentos àquela mensagem que aparece na nossa mente, né? Precisamos estarmos atentos a tudo isso, para que a gente não recaia, não retarde o nosso progresso, para que a gente não deixe por aí, meio assim, descompromissado, né? Toda a nossa potencialidade que temos. Então, o momento atual nos revela isso, que somos potentes e capazes, apesar de todo esse percurso que nós vamos passar aqui no livro 2, no volume 2 do Homem Integral, apesar de todo esse percurso que Joana vai nos trazer, né? Medo, solidão, já no capítulo 2, fobia social, ela vai falar de ódio, suicídio, mas ela também fala de autodescobrimento, de consciência ética, conceito de saúde, né? Enfim, ela fala de coisas boas também que podem ser mais potencializadas. Essa é a hora, né? Essa é a hora. E nós ficaremos assim até o final do ano visitando esses lugares, não é? Sabendo que a divindade deposita em nós a confiança, né? E que nós somos capazes disso. Então a gente encerra com essa imagem belíssima de Jesus, pedindo a Ele que nos oriente e nos ampare. Jesus, o mestre, o governador desse planeta, com toda a sua falange de espíritos amigos, né? Muito trabalhadores, né? Muito envolvidos nesse momento atual. Que eles todos nos amparem para que nós prossigamos na nossa caminhada particular e que possamos fazer a diferença nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor, na vida daqueles com quem cruzamos, independentemente que sejam conhecidos ou desconhecidos. Que Jesus nos oriente e nos ampare. Graças a Deus. Procurando nos conectarmos com essa essência divina dentro de nós, mentalizando esse reino de Deus dentro de nós, a consciência divina, nos conectando com ela, imaginando que ela é uma chama acesa, imaginando que esta chama acesa se expande, se espalha, vai tomando força, vai alcançando, ela extrapola o nosso coração e ela vai alcançando todo o nosso corpo físico, alcançando o nosso perispírito, ela vai se expandindo e todos nós neste momento, unidos em pensamento, unidos em amor, unidos com gratidão, todos nós unidos sob a tutela do nosso Mestre Jesus, o nosso amado irmão, com a ajuda dos nossos anjos guardiães, com a ajuda da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles e toda a sua falange amiga, todos nós envolvidos nesta chama viva do amor, chama viva de Deus, do nosso Pai Celestial. Agradecemos profundamente a vida. Agradecemos a nossa existência, agradecemos a possibilidade da reencarnação, agradecemos as bênçãos que recebemos ininterruptamente. E que essa chama viva de Deus, nosso Pai, se espalhe e contagie todos aqueles que estiverem ao nosso redor, alcançando o nosso lar, alcançando o nosso prédio, as ruas, percorrendo e passando por aqueles irmãozinhos em situação difícil, tocando o coração deles. E essa chama, ao tocar o coração deles, vai fazer renascer a esperança, a fé e o amor.
que essa chama alcance o nosso país, o mundo, esse lindo planeta azul que nos acolhe. E assim, imensamente gratos, pedimos licença para encerrar esse estudo de hoje, rendendo graças a Deus. Graças a Deus.